Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do turno que estiver assistindo esse vídeo. Um prazer estar aqui novamente hoje para responder ou para esclarecer algumas questões do gabarito num simulado aqui que a gente fez. Então, eu vou responder, a gente vai conversar a respeito de duas questões, tá? Que é a 36 e a 37, que já estão aqui na tela, e a gente vai ler elas juntos e vamos ir respondendo elas juntos para que tudo fique bem claro, esclarecido. E, enfim, né, o gabarito fique bem claro para todo mundo. Vamos entender lá, então. Questão 36. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, exceto. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando das figuras típicas de improbidade administrativa. No caso, especificamente, o enriquecimento ilícito. Poderia ser lesão aos princípios, poderia ser, enfim, quaisquer uns artigos no décimo A ou 11º, mas aqui então a gente ficou especificamente no enriquecimento ilícito. Então é importante ter isso em mente, né? Por quê? Porque é a identificação da figura típica, o que tem ao redor dela, ou entender direitinho o que significa ser enriquecimento ilícito, que vai permitir resolver a questão. Olha só, vamos para as alternativas, tá? Alternativa A, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração, a prática de jogos de azar, de lenocídio, de narcotráfico, de contrabando, etc, 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 ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Veja, isso aqui é enriquecimento ilícito. Por quê? Porque o agente aqui, ele está recebendo uma vantagem sua para incorrer em um ato atentatório, né, no caso, contra aquelas figuras típicas que a lei traz como enriquecimento ilícito. Então, assim, por que este caso é um tipo de enriquecimento ilícito? Ah, porque está previsto na lei. Poxa, mas aí ficaria muito complicado, né? Tem que decorar a lei inteira, tem que saber todos os meandros dela. A gente até tem, mas existem algumas questões que a gente pode, digamos assim, adotar como indicativos para responder questões como essas. E aqui ele já começa a receber vantagem. Então, a gente ele está oferindo uma vantagem indevida. Logo, ele está enriquecendo ilicitamente. Perfeito? Vamos lá, ó. Segunda, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. De novo, tem essa questão do ganho pessoal aqui. Vocês devem lembrar que na lei de improbidade administrativa, inclusive, há a previsão que exige do agente público o quê? Que ele preste informações anualmente a respeito da sua evolução patrimonial, quando ele toma posse, anualmente, inclusive quando ele sai do cargo, né, a qualquer título que seja. Por quê? Porque o acompanhamento da evolução patrimonial do agente é muito importante justamente para aferir questões como essa, de enriquecimento ilícito. Então a questão B também não é ela, né? Então não é a A, não é a B. C. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Aqui eu já antecipo, essa aqui é a questão pra gente, tá? Por quê? Porque ela é a única questão de todas as 5 que não está tratando sobre uma vantagem para o agente. Veja, ele não está obtendo, ele não é que ele esteja adquirindo, né, ou incorrendo em permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, nada disso. Ele só está permitindo que o outro faça. Aí alguém vai dizer, pô, professor, mas isso não é improbidade administrativa? Claro que é, mas não é enriquecimento ilícito. Por isso a importância de atentar para o tipo, né, para qual é a infração que a questão está tratando, ok? E com isso, na verdade, as outras duas alternativas elas já ficam meio evidentes, porque vamos lá, aceitar emprego, comissão, ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Claro que isso aqui é um caso de enriquecimento ilícito. Por quê? Porque ao ele aceitar esse emprego, comissão, exercer atividade, ele está enriquecendo. E ele está enriquecendo indevidamente, por quê? Porque ele está prestando essas consultorias, que essa figura típica aqui traz, que dizem respeito à própria atividade dele. Isso não pode, é claro que não pode. Por quê? Porque senão ele estaria, então... Bom, são várias situações possíveis, né? Desde um favorecimento
a uma determinada atividade, desde o encaminhamento, por exemplo, faz desse jeito aqui que eu sei que lá o meu departamento aceita. Por exemplo, faz uma proposta para uma licitação nestes moldes aqui, porque eu tenho conhecimento do histórico dos casos, eu tenho conhecimento dos demais players que talvez concorram com você, e eu sei que uma proposta nesses termos aqui, ela tem muitas chances de ser aprovada, de ser escolhida num certame licitatório, por exemplo. Poxa, é claro que ele não pode fazer isso, né? E ainda mais ganhar dinheiro para fazer isso. Então aqui também seria um caso de enriquecimento ilícito. E aí, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Imagina receber dinheiro para liberar ou para facilitar uma linha de crédito especial de um BNDES da vida, né, de um banco de fomento, de um Badesul aqui no Rio Grande do Sul. Poxa, caso claro de enriquecimento ilícito. Vejam, A, B, D e E, todas elas tratam sobre vantagens indevidas ao próprio agente, que é a grande característica dos atos de improbidade de enriquecimento ilícito. E por isso a alternativa certa aqui é a C. Tá bem, gente? Bom, vamos agora para a 37. Olha só. A gente tem, a respeito da lei de improbidade administrativa, assinale a alternativa incorreta. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afeitos. Ora, isso é bem evidente, né? Claro que essa questão aqui está correta, porque isso aqui dizem respeito a princípios da administração pública, né? Mesmo que não existisse lei de improbidade administrativa, isso aqui teria que ser respeitado. Por quê? Porque na nossa Constituição, inclusive, esses princípios lá constam, né? No artigo 37. Então, assim, a questão A tá correta, e, portanto, ela não é a que a gente tem que marcar, porque a gente está buscando a incorreta, certo? B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se ao integral ressarcimento do dano. Correto, tá? Nossa lei de improbidade, inclusive, trata que nem todos, vamos lembrar, né, que nem todos os tipos de atos de improbidade precisam necessariamente ser dolosos, né? A gente tem alguns atos de dano ao erário, então que eles inclusive podem ser culposos. Isso, inclusive, é tema da nova proposta de lei de improbidade administrativa que está sendo discutida ainda, né, em que uma das propostas, um dos pontos super polêmicos é a extinção de figuras culposas como atos de improbidade administrativa. Mas hoje pode, né, neste caso aqui. E, claro, todo dano ao erário, todo dano à administração pública, ele deve ser reparado, certo? Ok. Então, C. Então está correta a B. C. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. É claro, né? Não dá para o crime compensar, né? Então, ora, se o indivíduo lá incorreu em um caso de enriquecimento ilícito, obteve carros, iates, aviões, apartamentos, e foi desmascarado, veio à tona essa questão de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, é claro que esse patrimônio auferido indevidamente deve ser devolvido, né? Então ele vai perder, claro, tanto o agente público ou o terceiro beneficiário, que a gente sabe que não só agentes públicos podem incorrer em atos de improbidade administrativa, certo? Vamos lá. D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Correto. Isso aqui também é verdade. Não pode a própria autoridade administrativa fazer, né, ou realizar a indisponibilidade de bens do suspeito. Por quê? Porque não é da sua competência. Quem tem que fazer isso, na verdade, é o judiciário. E quem acessa o judiciário para se buscar essa medida
cautelar, né, porque isso aqui é uma medida cautelar, uma espécie de arresto de bens, então a gente precisa que o Ministério Público faça essa intermediação. Então o Ministério Público aqui como agente representante, vamos botar assim, da coletividade, do interesse público, ele é representado pela autoridade administrativa via alguma forma de processo administrativo, de expediente administrativo, isso varia de órgão para órgão e é o menos importante, mas o que importa é que essa autoridade administrativa, entendendo que isso é importante, ela representa o Ministério Público e o Ministério Público então busca essa realização via judiciária. Também não é o próprio promotor quem vai lá e vai disponibilizar os bens. Então a gente já sabe que só sobrou a E para ser a incorreta, mas vamos entender por que é a E, certo? Vamos lá. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 40% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei de Improbidade Administrativa. Do que a gente está tratando aqui? Não mais do sujeito ativo do ato de improbidade, ou seja, de quem incorre no ato de improbidade, mas no sujeito passivo, quem sofre com o ato de improbidade. Essa que é a grande questão. Esse aqui é o artigo 1º da Lei de Improbidade, né? Então, assim, essa questão enorme, assim, eu acho essas questões grandes sempre feitas para cansar o cara, né? O cara tá ali lendo, tipo, tá, não aguento, mas tá, já entendi, tá tudo certo. Aí tá lá no meio a pegadinha, né? Onde é que tá? Tá aqui, ó, nos 40%. Ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 40%. Não é 40%, né, gente? A gente sabe que não é 40%. Eu abri aqui, agora na tela está a Lei de Improbidade Administrativa, tá? E aí a gente tem aqui, óbvio, mais de 50%, né? Por quê? Porque quando, veja bem, se a entidade ela tem mais de 50%, a gente sabe inclusive que nesses casos vai haver uma equiparação, né, a essa entidade, ainda que privada, mas custeada por dinheiro público, a como se pública fosse, né, no que diz respeito ao dever de reparação. Porque quando a gente tem uma proporção, vamos imaginar uma empresa particular, mas com dinheiro público referente a, sei lá, 50%, 60%, né, pelo menos 50%, e outra que tenha pouquinho, né, pouquinho do dinheiro público. A gente sabe que o dever de reparação, nestes casos aqui, né, em que a gente tem, então, essa questão toda de representatividade enorme do patrimônio público, ela vai gerar uma equiparação dessa entidade particular a como se pública fosse, né? E em outros casos, quando essa participação é menor, o dever de reparação fica limitado a essa parcela. Bom, isso aqui a gente está só discutindo, abrindo a questão para a gente ventilar todos os aspectos dela. Mas a grande pegadinha, a grande questão está aqui no percentual. Não é 40%, e sim 50%. E por isso a questão E está incorreta e, portanto, ela deveria ser marcada aqui como a resposta correta para a questão. Tá bem? Então vamos lá. Questão 36, alternativa a ser marcada, alternativa correta. C, porque esse é o único ato aqui arrolado que não é um ato de enriquecimento ilícito. E na 37, questão E, porque o percentual indicado ali, mais de 40%, está equivocado, na verdade é 50%. Tá bem, pessoal? Espero que tudo tenha ficado claro, espero ter contribuído e, como sempre, estamos aí à disposição de vocês, certo? Bons estudos!